Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Heleno Rocha. Estamos iniciando mais um episódio do Gestão em Pauta com o professor Heleno Rocha. Estou aqui com alguns convidados ilustres, doutora Cláudia Vilas Boas, Ailton Júnior e Rafael Figueiredo, pessoas que fazem parte da nossa equipe aqui da H12, da equipe de auditoria. E hoje nós temos aqui um tema muito relevante. Quem ordena, responde. Falaremos especificamente sobre auditoria de folha de pagamento. E eu já não vou perder tempo. Houve um tempo em que a auditoria da folha acontecia apenas quando o Tribunal de Contas chegava ao município. Isso mudou completamente. Com o E-Social, DCTF Web, o FGTS Digital e o cruzamento de dados, fiscalização ocorre praticamente em tempo real. E eu quero saber hoje da doutora, depois que ela se apresentar, por que a auditoria hoje é tão importante. Mas primeiro, doutora, quem é você? Olá, pessoal. Eu sou Cláudia Oliveira Vilas Boas. Eu sou economista, formada pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Sou especialista em economia e gestão pública. Sou advogada, com especialização em processo do trabalho, direito do trabalho e processo do trabalho. Quero agradecer por esse momento, por participar desse momento, desse debate, e espero contribuir para o público externo com informações suficientes para a gente entender a questão sensível que é a folha de pagamento. Perfeito. Ailton Júnior é seu filho, né? Meu Futuro filho. doutor. E Ailton ele faz parte também da equipe de auditoria daqui da H12 e do escritório da doutora. Júnior, me fala um pouquinho qual é o seu trabalho, quem é você e qual é o seu trabalho hoje na auditoria propriamente dita. Olá pessoal, eu sou Ailton Júnior, faço parte do escritório da H12, do escritório Oliveira e Vilas Boas, parceiros. E qual o nosso trabalho inicial? A gente relacionar a documentação, organizar documentos, preparar a legislação para incluir no sistema, preparar os prompts para a gente fazer as perguntas corretas e daí a gente começar a fazer as análises do que foi encontrado no sistema. Perfeito. E eu também tenho mais um convidado. Durante muitos anos, a auditoria ele era um processo lento, feito por amostragens e muitas das vezes apenas depois que o problema já havia acontecido. Hoje vivemos uma nova realidade. Sistemas inteligentes conseguem cruzar milhares de informações em poucos segundos, identificando inconsistências que poderiam passar despercebidas durante anos. Mas até onde essa tecnologia pode chegar? É isso que vamos descobrir no episódio de hoje. E para nos ajudar nesta resposta, estamos aqui com Rafael Figueiredo, que é meu funcionário, faz parte da equipe de auditoria da H12. Rafa, se apresente e diga qual é o seu trabalho aqui na H12. Olá, pessoal. O meu trabalho na H12 é basicamente prestar assessoria, consultoria e também trabalhar nas auditorias de folha de pagamento dentro de todo o aspecto de negócios da H12 em si. Com a tecnologia, a gente trabalha um pouco mais com rapidez e também com eficiência, vendo coisas que o olhar humano ele não pode ou às vezes ele não consegue perceber em um momento hábil. E qual é a sua formação? O que é que você estuda? Eu sou graduando em Engenharia da Computação pelo Centro Universitário Nobre em Feira de Santana. Perfeito. Vamos começar a brincadeira, né, doutora? É engraçado que quando eu conheci a doutora Cláudia, foi em um momento em que eu prestava um serviço para uma determinada empresa e ela participou de uma aula minha. E a partir dali foi amor à primeira vista. Verdade. A doutora terminou me levando para o município dela e a partir dali começamos a fazer alguns trabalhos de consultoria, não é isso, doutora? E tempos depois eu percebi que ela era um talento, entenda.
ela é um talento, ela é uma sumidade, ela é uma especialista em direito administrativo. Na época, eu estava como estudante de direito, fiquei apaixonado por tamanha sabedoria e a convidei para fazer parte do grupo H12, onde hoje ela faz parte também, o escritório dela, e é nossa parceira na auditoria de folha de pagamento. E baseado em tudo isso, doutora, seja sincera, por que a auditoria virou prioridade? Olha só, antes de eu responder a sua pergunta, eu devo informar que você me tirou da zona de conforto, né? Eu trabalho com recursos humanos há 22 anos e aproximadamente 12 anos eu sou diretora de gestão de pessoas do município de Feira de Santana. Então, para mim estava tudo bom, eu estava me especializando e estava aplicando meus conhecimentos internamente. E aí conheci a Helena e tudo mudou. E tudo mudou, e hoje a gente está num patamar assim, totalmente diferente do que era antes, graças a você, Helena. E o que é que acontece? A gente tem que ver o seguinte: folha de pagamento é um instrumento mais sensível dos recursos humanos, certo? Então, às vezes, as pessoas entendem que recursos humanos é um departamento de gasto, que só efetua gasto, né? É um consumidor de despesa, Só passivo. só passivo, mas não é verdade. Não é verdade. Se a gente tem um recursos humanos estruturado, um recurso humanos com o conhecimento que a gente tem hoje em relação à tecnologia, em relação à auditoria, a gente consegue produzir riqueza também dentro do recursos humanos. E folha de pagamento é muito complexa. Não é possível um departamento em si fazer auditorias permanentes. Não tem como. Então, os gestores ele tem que estar atento a isso. A gente convive com legislações, muitas vezes em alguns municípios que a gente faz auditoria, com legislações da década de 50, e que ainda tem alguns artigos que são válidos. Né? E a gente trabalha com municípios que já passaram por vários sistemas de folha de pagamento. Então, você imagine uma migração de um para o outro, na construção do novo, tudo pode acontecer. Perfeito. Então, eu acredito que esse trabalho que nós estamos fazendo é um trabalho muito importante para todos os municípios, e o gestor que entende isso, ele nos contrata com a máxima urgência. Júnior, a gente percebe que quando nós iniciamos a auditoria, você praticamente é nosso coringa, né? Quais são as maiores dificuldades que você sente quando a documentação chega na sua mão? Olha, a maior dificuldade até que a doutora acabou de mencionar é a questão da legislação antigas. É complicadíssimo a gente conseguir identificar ela, achar. Tem que estar solicitando ao município que mande a legislação, que às vezes a gente vai no portal, não consegue encontrar todas. E para mensurar tudo isso aí. Perfeito. Para facilitar, na verdade, o nosso trabalho, eu tomei a ousadia de criar um sistema de auditoria chamado Auditec. E na época, eu fui buscar em São Paulo uma empresa, eles me fizeram um orçamento, mas engraçado que eu tinha alguém dentro de casa, o neto da doutora, que É, é da área de programação, e esses meninos, assim como muitas bandas que nascem em uma garagem, três criaturas, três jovens que não tinham nem 30 anos, conversaram comigo e disseram: Nós podemos fazer isso. E um desses jovens eu terminei contratando, é essa pessoa que está aqui ao meu lado, Rafael. Rafael, como foi que surgiu o Auditec a partir das nossas conversas? E considerando aquilo que a doutora está falando e que o Júnior está falando, como é que nós podemos dizer para o nosso público que o Auditec é um sistema que traz uma segurança na hora da checagem dos seus arquivos na folha de pagamento?
Quando a gente fala da folha de pagamento em si, a gente está falando sim dos dados da folha e sim da legislação. A legislação, ela tem que ser aplicada na folha de pagamento de forma certa, de forma eficiente. Dessa forma, quando a gente está na auditoria, o que a gente olha são essas duas coisas. As verbas que são pagas dentro da folha de pagamento, e dessas verbas que são pagas, a gente tem que chegar na legislação e verificar onde está falando dessa verba aqui na legislação e se há uma posterior menção a essa verba para uma alteração no forma de cálculo dela ou para uma revogação da própria verba. Isso são coisas que a gente tem sempre que avaliar, verba a verba, quando a gente chega no município. Então você está me dizendo que o sistema ele importa o arquivo da folha de pagamento, traz para o seu web service e a partir dali vocês começam a fazer o comparativo com a lei, então vem o arquivo e também vem a legislação. E a partir dali é que começa a fazer esse link, esse cruzamento, é isso? Exatamente, e precisamos desses dados que são cruciais, né? A folha de pagamento dentro do período que a gente está sendo auditado e também a legislação devida, porque a gente não consegue auditar a folha de pagamento sem ter toda a legislação. A tecnologia ela vem para ajudar, mas ela não vai fazer milagres. Ela vem realmente para trabalhar com maior velocidade naquilo que o ser humano ele sim faz eficiente, mas às vezes não tão rápido quanto um processamento de um computador. Perfeito. Engraçado que eu escrevi agora o meu 5º livro, né? Que é o Administração 5.0. Inclusive, eu vou estar na Bienal do Livro agora em setembro e vamos trazer para Salvador esse lançamento que vai ser ali na Fundação Visconde de Cairu. E o meu tema especificamente fala sobre a humanização dos novos profissionais em detrimento à inteligência artificial. Então tem tudo a ver com esse tema aí que você acabou de nos falar. Mas, doutora, eu queria lhe perguntar, baseado em tudo que nós falamos até agora, quando ouvimos a palavra auditoria, muitos gestores pensam imediatamente em punição. Afinal, a auditoria existe para encontrar erros ou para proteger a gestão? É um pensamento equivocado dos gestores, de imaginar que isso, porque erros, eles podem acontecer. E o RH, ele não tem capacidade de fazer esse acompanhamento no dia a dia. A folha tem data de corte. Quando a gente termina de uma folha, a gente já começa outra. Então, a conferência da folha, ela é, de certa forma, ela é precária, é diferente de uma auditoria. A auditoria, ela é voltada a todas as rubricas que tem no município. Então, é mais fácil, e com a inteligência artificial, isso facilita em muito, certo? Então, o que que acontece? Essa ideia de que a auditoria é punitiva, isso é um equívoco. Inclusive, lá no meu município, na gestão passada, eu pedi auditoria lá, porque a gente precisa saber das situações lá da década de 1994, foi quando criou o Estatuto. Então, houve essa migração veio certa para o sistema, a gente já passou por 2 sistemas, e esse sistema transferiu certo, a parametrização das verbas estão corretas. Então, é um cuidado que a gente tem. Então, isso só ajuda. E o gestor, ele precisa desconstruir esse pensamento, porque, pelo contrário, a auditoria ela vai economizar ou descortinar o passivo que pode vir lá na frente. Perfeito. Então, a gente evita essas despesas futuras e a gente consegue economizar também do que a gente está pagando a mais. E esse valor ele pode ser usado para uma gestão de competência. Esse valor pode ser usado para a valorização do servidor. A gente sabe que folha de pagamento, se não a maior, mas a mais importante em relação à despesa do município. Ela consome, eu acredito que é a maior parte dos recursos do município. Então, se a gente consegue enxugar essa folha e privilegiar o que sobra, que geralmente sobra, o município sempre está pagando verbas em valores maiores, em alguns casos, em algum momento histórico. E o que que acontece? O momento histórico ele repercute, reverbera em todo o futuro.
E isso vira uma bola de neve. Então, a partir do momento que se corrige essa situação, a gente consegue privilegiar aqueles servidores que têm competência e desempenho. Então, eu penso que a auditoria é uma ferramenta que ajuda a gestão a promover a melhor gestão e demonstra que o gestor ele tem seriedade, ele tem preocupação com os recursos públicos, com a questão da economicidade, com a eficiência, com os princípios os princípios constitucionais, que é a legalidade, pessoalidade, né? Então, assim, a publicidade, a gente vê também que tem a ver com a auditoria, a questão de publicidade. Se não houve publicidade, como que a auditoria vai ter conhecimento? Então, ela vai tratar aquilo como uma situação irregular, Perfeito, entendeu? perfeito. Engraçado que a senhora falou algo interessante, princípios constitucionais. Existem alguns artigos básicos que é necessário o nosso público entender que a auditoria não é feita porque eu acho que é legal, mas existem algumas determinações constitucionais. Nós temos o artigo 37, quando fala especificamente sobre o princípio da legalidade, eu não posso fazer, não posso pagar nada sem estar na lei. Nós temos o artigo 70 e o 71. O 70 é quando ele diz por que eu preciso auditar. O segundo, que é o 71, ele diz o que eu tenho que auditar. E nós temos também as resoluções do Tribunal de Contas, né, do TCM, onde ele determina exatamente qual é o papel do ordenador de despesa. Por isso que se fala muito sobre quem ordena, responde. E também qual é o papel do controlador interno. Porque o controlador interno, ele tem um papel relevante de ser um apoiador do gestor e ser os olhos do Tribunal de Contas, porque ele tem que trabalhar analisando a 1488, a resolução 1488, onde fala sobre atos de pessoal, a movimentação de pessoal, e ele tem que lançar essas informações no SIGA, e tem um prazo para isso. E depois que você lança esses atos de pessoal, precisa ser em 90 dias encaminhar a documentação para o ETCM. Então você percebe que nós não estamos falando aqui de auditoria como se fosse algo que, você quer vender o seu trabalho. Não é isso. Existe uma necessidade. Assim como a nova lei de licitações, a 14133, ele tem um artigo específico que fala sobre gestão de pessoas. A obrigatoriedade de você estar fazendo essa avaliação, as contratações. Então, baseado nisso, eu vou lhe fazer uma outra pergunta. Na sua experiência, por que a folha de pagamento é considerada uma das áreas mais sensíveis da administração pública? A folha de pagamento, ela trata de servidores de todo o complexo municipal, certo? Então, é da licitação, é das outras secretarias, da administração e tudo mais. Então, a responsabilidade, as folhas de pagamento e servidor, eles estão diretamente ligados. Então, servidor, você falou da questão da legalidade. Servidor só pode fazer o que está escrito na lei, certo? Então, a folha de pagamento, ela tem que estar ligada diretamente à lei. Então, por que ela é um dado sensível? Porque ela gera despesa, ela pode gerar uma despesa indevida, se não houver uma auditoria permanente, Sim. mesmo que periódica, certo? Mas uma auditoria séria, para que possa, entre intervalo de um ano para o outro, muita coisa pode mudar, né? Então, ela é sensível porque ela gera mais despesa, ela é sensível porque ela tem que estar linkada com a legislação, certo? Certo. Ela é sensível porque ela tem que estar. A questão da importância da auditoria na folha de pagamento também mostra a sensibilidade que você questionou, porque existem legislações que são revogadas ou alteradas, e a folha de pagamento tem que estar antenada com isso aí, certo? A gente já vivenciou alguns casos concretos onde legislações revogadas estavam sendo, benefícios de legislações revogadas estavam sendo pagos na folha de pagamento, Como se fosse algo atual. como se fosse algo atual. E a gente não está falando que alguém agiu de má fé, a gente não está falando de má fé. Tá? Até que prove o contrário, a gente não está falando de má fé. A gente está falando de desconhecimento da legislação. E aí é que é o pulo do gato da auditoria.
ela primeiro, ela reúne todo o acervo legislativo, o que a gente não encontrar na leis municipais, que é onde você encontra tudo já com as alterações, a gente busca nas câmaras e pede para que o responsável pela nossa contratação possa validar. Porque tudo que a gente fizer vai ser baseado naquilo ali. Aquilo ali é a realidade atual, certo? Então, essa sensibilidade da Folha, ela decorre de vários fatores, da preocupação com a legislação, da parametrização de folha, né? Do perigo do ordenador de despesa assinar o que ele não conferiu, né? Perfeito. Porque essa conferência ela não tem que ficar só dentro do âmbito dos recursos humanos, ela também tem que ser conferida para quem ordena. Você tem que emitir relatórios para saber quanto foi o valor do mês anterior, dos 3 últimos meses, qual foi a verba que mais aumentou. Então, a gente consegue visualizar no relatório mudanças substanciais. Aí é onde entra a auditoria. A auditoria vai para as mudanças pontuais, porque os valores menores também importam. E valores menores continuados, tenho certeza que o prejuízo é muito grande. E muitas das vezes nós encontramos os famosos funcionários fantasmas, né? Ou aqueles colaboradores que nunca apareceram lá. E normalmente nas avaliações de recadastramento é que você percebe que muita gente começa a aparecer, mas a gente percebe que existe um descontrole. Certa vez eu cheguei em um determinado município e era início de mandato e o prefeito perguntou, professor, o que é que nós devemos fazer inicialmente? Eu disse um recadastramento. Mas não é um recadastramento onde a pessoa vai lá no setor e volta. Não, não, não. O recadastramento é diferente. Você vai pegar o seu pessoal de RH e vai no local onde a pessoa teoricamente está trabalhando no papel. Então ele pegou todas as lotações e pegou os fiscais e foi no local. Pasmem, muita gente nunca tinha ido lá. E a partir dali ele travou o salário dessas pessoas, ok? Muitos foram exonerados, mas a gente só descobriu isso a partir da auditoria. E essa pergunta que eu lhe fiz, como você então delega a partir da informação que você tem? Como Júnior entra lhe ajudando em relação à informação que foi passada com a documentação, muitas das vezes, totalmente capenga? Uma questão de responsabilidade, né? Porque a auditoria, ela se responsabiliza pelo material que foi enviado pelo responsável, né? Pela autoridade hierárquica responsável por fornecer a documentação. Geralmente, controladoria interna, o próprio secretário de administração, a secretária de administração e a Câmara Municipal. Então, essa preocupação que a gente tem de validar, porque a partir do momento que a gente recebe um acervo, aí agora a gente vai estudar a lei. Eu costumo dizer que a gente conhece legislação dos municípios que nos Muito contratam, mais do que até eles. mais do que a própria controladoria ou procuradoria, tanto que a gente é muito, né, requisitado nesse Perfeito. sentido para informar, e não está errado não. Não está errado não, é porque assim, são muitas leis específicas. Como a gente se debruça nessas leis, então a gente tem mais conteúdo para informar, né? A gente tem mais bagagem nesse sentido. Mas o que acontece? Quando nós recebemos, você é contratado, nós recebemos a H12 é contratada, nós recebemos o acervo legislativo, aí Júnior vai processar esse acervo legislativo. Ele vai passar por todas as legislações, verificar o que foi revogado, o que está valendo, né? E a partir daí, ele vai pegar a lista de rubrica do município. Então, o que importa para a gente? Não é aquele artigo que não foi aplicado. O que importa para a gente é o que foi aplicado na folha de pagamento. Então, se você tem uma lista de rubrica que está sendo demandado valores, o que a gente vai fazer? Focar nos valores que estão sendo pagos na folha de pagamento. Então, a gente vai pegar onde é que está escrito essa verba aqui, ela está linkada com qual artigo? Então, a partir daí, a gente vai verificar. E ela está sendo paga às pessoas certas e da forma certa, E o valor certo, e o valor certo, e no período e no certo. período certo. Exatamente. Então, é esse estudo que a gente vai fazer. A partir do momento que a gente identifica as rubricas, aí Júnior vai pesquisar a legislação
identificar onde está a legislação pertinente à rubrica, e aí é quando a gente passa para Rafael, para que ele verifique na folha de pagamento do período contratado para ver como que está sendo pago. A gente percebe que tem muitos servidores que a verba ela é temporária. Por exemplo, você vai fazer um pagamento por exercício de uma atividade excepcional. Acabou a atividade e a pessoa continua recebendo a verba, né? Então a gente questiona isso aí também, né? Perfeito. Então é esse trabalho que a gente faz. Júnior, quando esse acervo chega em suas mãos, qual é a maior dificuldade que você encontra? Antigamente, antes dos meninos de Rafael, da Auditec, isso era feito tudo manualmente. Era leno, caneta. Aí os meninos chegaram, facilitou muito a vida da gente. Tá entendendo? De identificar todas essas gratificações, as verbas, para ver se está relacionado corretamente com aquele servidor. Perfeito. Uma coisa que eu observo muito é a questão da hora extra. Uhum. Hora extra. A gente vê lá que muita gente tem hora extra, Até comissionado. até comissionada. E outra, hora extra com valor fixo, valor fechado. Às vezes sem nem informação de quantas horas aquele profissional trabalhou, Isso. ou às vezes uma informação de que ele trabalhou mais do que o devido que está ali na legislação, que é 60 horas mensais. Ou sem incidência, Exato. às vezes, de INSS, imposto de Isso. renda, né? Então, já trazendo para a fala aqui do Rafa, então, Rafa, o que diferencia o Auditec, que é o nosso sistema de auditoria, de uma simples conferência realizada em planilhas? A questão vai muito mais vamos dizer que na rapidez. Sim. Claro, a gente faz esse trabalho que seria feito manualmente, olhando PDF por PDF, contra-cheque por contra-cheque de cada profissional. Isso é feito ao mesmo tempo para todos os profissionais. Então a gente consegue checar coisas que às vezes só podem ser vistas quando você vê a conjuntura toda da verba. Nossa, será que eu posso identificar aqui algum padrão para o que essa verba está sendo pago? Talvez a gente identificando esse padrão com uma verba que tem um nome não comum, por exemplo, para a gente achar na legislação, a gente não achou na legislação esse nome, a gente vê. Então, eu vou ver se é exatamente esse valor aqui. Será que esse valor aqui que está sendo pago, uma porcentagem que está sendo paga com base no salário base do profissional, será que é isso que determina essa verba? Aí eu olho lá na legislação, vejo, olha, então o nome dessa verba deveria ser esse. Só que aí eles, no RH em si, eles têm essa nomenclatura interna. Então, é um dos trabalhos, né? Além de, claro, a gente fazer a prática, que ver as condições de pagamento dos profissionais, ver se esses profissionais que estão sendo pagos eles estão nessas condições corretas, como por exemplo o anuênio, o tempo de serviço, ou o quinquênio, será que eles estão sendo pagos corretamente de acordo com sua data de admissão, e também ver se está sendo pago o valor correto, né? Se está dentro do limite mínimo ou dentro do limite máximo que na própria legislação fala. Perfeito. Então, nosso trabalho, além de fazer auditoria, gente, nós fazemos toda uma avaliação jurídica para se certificar se aquilo que está escrito deveria estar escrito como está. Me recordei agora, doutores, de uma situação de um determinado município que estava escrito de forma que prejudicaria o erário público. O colaborador que fosse comissionado por um determinado tempo, caso ele fosse fazer um concurso público, o tempo de serviço dele seria contabilizado para uma futura aposentadoria. E aí eu lembro-me que determinado servidor comissionado, ele já estava no município há mais de 20 anos. Então ele estava há mais de 20 anos e se ele se propusesse a fazer um concurso, ele já tinha 20 anos de tempo de contribuição. Então você percebe que é uma lei que está totalmente equivocada, mas o prefeito ele só descobriu esse problema depois que nós entregamos o relatório. E aí, baseado nessa fala, eu queria saber da senhora, sem precisar citar nomes, porque nós sabemos que na China tem muitos problemas, né? Qual foi o caso mais grave de irregularidade que a senhora já encontrou em uma folha municipal?
Olha, mais grave, a gente pode citar um município de Minas Gerais. Eu vou falar mais grave em relação ao valor do prejuízo do município, né? Porque eles estavam pagando FGTS para servidores estatutários. Então, o período que a gente auditou, a gente verificou que eles tiveram prejuízo, eles pagaram a mais, deram prejuízo ao erário no montante de 5 milhões de reais. E isso tem uma implicação muito séria, não só financeira, tem também para a vida do servidor, que passou anos recebendo o recolhimento de FGTS e, ao mesmo tempo, convivendo com as benesses do Estatuto. Então, ele nem era seletista totalmente, nem era estatutário totalmente, ele convivia nos dois mundos. E aí a gente vê, envolve a questão política, porque na hora que mexe no queijo de alguém, a gente sabe que isso vira uma confusão muito grande. Então, Principalmente quem deveria estar fiscalizando estaria sendo beneficiado. exatamente. Ainda tem essa questão que a gente sofre muito nos municípios porque a gente é visto como inimigo. E, na verdade, a gente analisa a legalidade e conformidade da folha de pagamento. Então, isso envolve Câmara Municipal, porque tem que encontrar um meio termo para que o servidor não tenha tanto prejuízo assim, já que está perto de se aposentar. Essa é a regra para muitos municípios. E aí acaba que envolvendo, que eu lembro que nós indicamos entregar, apresentar o nosso relatório para o Ministério Público. E eles fizeram. Eles apresentaram o relatório, o Ministério Público pediu para que a gente enviasse o relatório para que eles pudessem reunir, porque mexeu realmente em valores muito altos. Ou eles abriam mão de todas as verbas do Estatuto e recebiam o FGTS, ou eles ficavam sem um FGTS, que o município ia buscar se ressarcir dos valores que depositaram indevidamente, que depositou indevidamente. Então, está sendo um imbróglio muito grande nesse sentido. Eu não queria estar na pele do prefeito hoje, mas, assim, uma coisa necessária, porque, assim, a partir do momento que o gestor toma conhecimento de uma irregularidade, ele tem que atuar. Ele tem que agir. E se ele não tem como agir naquele momento para enfrentar milhares de servidores, ele tem que pedir ajuda ao Ministério Público, para que o Ministério Público possa formalizar e ver de uma forma não de uma forma seca, de uma interpretação literal da lei, mas verificar também o custo para esses servidores. E acho que é o que está sendo feito lá hoje, essa questão de formalizar um TAC nesse sentido. E a gente está acompanhando, E né? nessa situação específica, nós, além de fazermos auditoria, nós também somos consultores. Verdade. Então, uma das perguntas que vai agregar a essa seria: como a irregularidade começou? Essa específica. Nesse caso aí, eu entendo que a irregularidade ela começou por má interpretação da lei. O que acontece? O regime lá era seletista. E quando passou a ser estatutário, as pessoas entenderam que elas poderiam também conviver com o estatuto, porque elas já estavam antes do estatuto. E acho que foi o grande erro. E a partir daí, os novos que foram chegando também pegaram carona nessa máxima. Então, quem autorizou foi o prefeito. Com certeza. A gente está entendendo que o prefeito é quem responde pelos seus secretários e pelos seus subordinados, né? Na condição de ordenador de despesa. E sendo também o responsável legal, né? Com certeza. A gente município. sabe que tem muitos municípios aí que o certificado digital do prefeito, ele passa de mão em mão. E o prefeito não tem noção do que ele está assinando, né? Então, o que acontece? Se aquela pessoa que assinou por ele fez as conferências corretas, né? Se a controladoria está acompanhando, a gente sabe que a estrutura de muitos municípios não dá espaço para que eles façam auditorias internas de forma a minimizar os riscos. A gente entende isso, outras já têm essa condição, mas por isso que eu entendo que esse trabalho que nós fazemos é um trabalho muito importante e até agora todos os municípios que a gente passou,
a gente passou com louvor, né? Foi Graças a muito, Deus, graças a Deus. a gente contribuiu para a mudança. Quanto tempo ficou acontecendo esse problema? Olha, a gente não pode informar assim a questão de tempo, porque nós auditamos somente um ano. O Sim, nosso contrato foi o ano 2025, salvo sim, engano. sim. Agora, a gente entende pelos relatórios que desde a admissão de muitos E servidores. quem está respondendo é o prefeito E quem atual. está respondendo é o prefeito atual. Exatamente. Quem está ordenando essa despesa é o prefeito atual. E você me disse que o prejuízo foi de 5 milhões. 5 milhões. E quem é Pouco que mais de paga 5 esse milhões. prejuízo? Bom, o que que acontece? Os servidores, a gente tem uma questão: o pagamento de boa-fé e o pagamento de má-fé. Servidores não tinha como. A gente vamos imaginar que o dinheiro estava sendo depositado na conta dele, certo? Então, supõe-se que é de boa-fé, né? Então, a questão do pagar, quem paga essa conta é o próprio município, é o povo, né? São os recursos públicos que pagam. Aí, por outro lado, esses valores eles estão sendo depositados na Caixa Econômica. Então, está se vendo junto ao Ministério Público a possibilidade de a Caixa Econômica fazer a restituição desses valores. Acho difícil, mas não é impossível. Mas, pelo menos, o gestor atual ele está buscando mostrar uma transparência, que ele quer seguir a questão da legalidade, ele quer que as rubricas deles estejam em conformidade com a lei, né? Então já é um grande passo. Uma coisa é você descobrir o erro, a outra coisa é você se manter no erro. E eu acredito que muitos desses nossos clientes aí, eles entendem isso e eles estão mudando. E eles estão vendo que o Tribunal de Contas também está vendo isso de longe, né? A gente está vendo que eles estão acompanhando. E como foi descoberto isso? Acho que já entra aí o Auditec, Com Rafa. certeza, né? O Auditec ele consegue identificar irregularidades que passariam despercebidas por um auditor humano? E aí seria um exemplo? Com certeza, com certeza. Nesse caso em específico, foi uma junção das duas coisas, né? Às vezes passa por despercebido uma determinada verba, quando você vai olhar o resumo de verbas do município. Então, quando a doutora Cláudia viu aquela verba, ela pediu um relatório em específico de todos aqueles profissionais que recebiam aquela verba para poder entender. E o Auditec ajudou nisso como? Vendo que muitos estatutários recebiam, não eram apenas trabalhadores temporários seletistas. Então, o Auditec, ele ajuda nessa parte, é, como eu já disse antes, de ver o todo e de identificar que existem determinados padrões, existem determinados pontos onde essa verba está sendo aplicada errado, o pagamento dela está sendo aplicado errado ou não está sendo aplicado para aquele público que é o alvo dela. Ok. Agora eu vou perguntar para Júnior aqui. Júnior, baseado nesse nosso bate-papo aqui, erros se repetem, né? E nós já devemos ter feito que umas 10 auditorias, quase isso, É. né? Quais foram os principais erros que você viu, por coincidência, serem reincidentes em cada município qual você participou como o nosso apoio intelectual? Me diga aí. O que mais me chamou a atenção foi essa questão das horas extras. Como é que você tem horas extras com valores fixos? Exemplos, R$ 100, R$ 200, R$ 400. Não é fracionado de acordo a quantidade de horas que você trabalhou a mais. Isso foi o que mais me chamou a atenção no recorrente, né? período, muito recorrente, no período das auditorias. Cláudia, se você fosse fazer um ranking dos principais erros encontrados na prefeitura, quais seriam? Progressão funcional. Sim. Progressão funcional me parece que é quase que unanimidade de erros nas auditorias que a gente consegue fazer, né? Tem municípios que eles calculam a progressão funcional, ela é um plus no vencimento base. Então, você avança na horizontal para o nível e avança na vertical para as referências, ou titulação. Alguns municípios têm, além da referência, ainda tem titulação Depende também, né? muito do município. Depende do município. Então, o que acontece? O que a lei diz? A progressão funcional, você aplica o plus, ou 5%, ou seja lá o que tiver lá na lei, e o percentual de referência, aplica no salário base. Então, a partir daquele momento, o salário base é um valor, e ele começa a ter os aumentos de acordo com o tempo de serviço.
Inclusive, a questão do nível mesmo é um pagamento de benefício em razão do tempo, que, de acordo com a emenda constitucional 103 de 2019, a gente já verifica que é vedado essa questão de pagamento em razão do tempo. Sim. Ele só não se referiu exclusivamente a nível e referência no que referência em questão da titularidade. Estabilidade econômica também entraria nisso? Estabilidade FC, a partir de novembro de 2019, já não é possível mais você alcançar a estabilidade, certo? E aí, o que acontece? Eles aplicavam, o que muitos municípios fizeram? Verificaram qual seria esse plus a acrescentar no salário base, e ao invés dele incorporar o salário base para que todos os outros benefícios tivessem incidência sobre o salário base, ele criou uma verba específica, e essa verba específica, ela não avançava para nada. Então, você continuava com aquele salário base normal e mais aquela verba, e isso é um erro. A gente conseguiu detectar isso e o gestor, na época, teve essa preocupação, inclusive disse que ia fazer a correção, exatamente porque já haviam algumas ações na justiça nesse sentido, e quanto mais o tempo passa, mais o valor ele fica mais inviável de pagamento, né? Isso vai para precatório e tudo mais. E o que é que acontece? Se você deu entrada num processo agora, você consegue os últimos 5 anos. Mas se você solicitou isso há 10 anos atrás e recebeu uma negativa, aí há controvérsias. Aí agora você vai receber de acordo com o tempo que ficou sem receber. Então tem que ter esse cuidado. Então a gente orienta o gestor nesse sentido. Então, progressão funcional é uma coisa muito séria, porque envolve valores muito altos. Recentemente, nós fizemos uma auditoria no município que estava pagando piso de enfermagem para servidores que não tinha cargo de enfermagem. A gente supõe que seriam servidores que têm a formação de enfermagem, mas que ele está exercendo um cargo efetivo que não é de enfermeiro técnico nem auxiliar. Então, eu acredito, a gente está supondo que seja isso, mas são cargos diversos que estão recebendo complementação do piso. Isso é muito sério, porque isso tem um controle muito rígido de verbas federais. Né? Então, o que acontece? Agora que a gente já detectou esse problema, a gente leva esse problema para o município e o município toma as providências, justifica, certo? A procuradoria, no caso, é envolvida nesse sentido, justifica para que ele possa provar ao governo federal que ele tomou as providências. Porque errar pode, agora permanecer no erro não pode, a não ser que o erro seja intencional. Essa é uma outra situação. Então, a questão da progressão, a questão do piso, hora extra, como o Júnior falou, periculosidade, gratificações de produtividade, honorário de sucumbência. Muitos municípios não têm uma legislação específica e se baseia na legislação federal, e que eu entendo que seja um equívoco. A gente tem que ter uma legislação específica sobre sucumbência no município e um decreto regulamentando como isso se dará, certo? Perfeito. Qual é a visão, então, do prefeito? Ele responde isso sozinho? Depende. Se o certificado dele estiver passeando por vários departamentos e a assinatura, mas assim, ele responde sozinho a partir do momento que ele não tomou as providências necessárias para validar aqueles valores. É diferente. Então, se ele prova que tomou as providências necessárias para validar aqueles valores, se ele fez alguns tipos de questionamento ou conferência, aí quem vai responder é o RH, a folha de pagamento, ou o financeiro, né? Que também tem que ver, porque o financeiro também exige o seguinte: a gente sabe que a gente tem arquivos recusados. Se eu faço uma folha de pagamento com um líquido que vai para as contas dos servidores de R$ 1 milhão, se eu só conseguir pagar 800, o financeiro tem que comprovar esses 200, como foi que aconteceu com os 200. Então, essa consolidação, ela tem que ser feita. Então, se ela foi assinada aquela folha, e não houve a prestação de conta, não houve a consolidação, aí quem vai responder é o financeiro. A gente ouve muitos casos de servidores em alguns municípios que diz o seguinte: eu tenho um contra-cheque aqui, mas eu não recebi esse dinheiro. E é coisas de muito tempo. E aí o que acontece? Essas pessoas, elas provavelmente foi processada a folha dela,
O dinheiro foi para o banco e não houve um retorno, um diálogo entre financeiro e RH. Então, o RH está sabendo lá que pagou, mas provavelmente o dinheiro retornou para os cofres do município, certo? Então, esse cuidado. Então, quem assina é quem ordena, a gente tem que verificar, isso é muito complexo. Quem ordena e que se descuidou de fazer as conferências, Então né? você está me Esse sim, dizendo que ó, o secretário pode responder, o pode, diretor de RH pode com responder, certeza, o contador pode responder, pode. a procuradoria pode responder, porque se você está com uma dúvida, principalmente o diretor de RH, e eu não tenho uma legislação, eu peço um parecer para a procuradoria. Se ela ignora, ela está simplesmente tirando a responsabilidade dela. Então, ela passa a responder pela questão da omissão É. também. A questão da procuradoria é o seguinte: o parecer da procuradoria, ele não vincula a autoridade administrativa. Então, o parecer pode vir dizendo, ó, você tem que fazer dessa forma, mas o secretário entende que aquela forma não é adequada e aí ele aplica uma outra forma. Então, por isso, o parecer ele não vincula. Então, essa questão de responder ou não, para a questão de folha de pagamento, ela precisa ser mais entendida. Se eu tenho uma folha de pagamento que hoje é 1 milhão e no mês seguinte eu mando a folha são 1,5 milhão, eu acho que o controle ele tem que saber, porque tem que procurar saber por que houve esse aumento, certo? Então a gente tem que dar essa explicação. Mas aí o que acontece? Se ele não pedir essa explicação, ele também vai responder. Existe responsabilidade solidária em relação à folha, doutora? Existe sim, a depender de quem deixou de fazer o que é a sua obrigação, que é a questão das conferências. Existe sim, certo? E Então, tem a questão da intenção também, porque às vezes, a maioria das vezes, os erros, eles são erros de interpretação, são erros da própria empresa terceirizada de sistemas, vai o sistema dá um bug, já aconteceu isso há décadas atrás, o sistema bugou e duplicou o valor do servidor. Então, cobrar isso de quem? Da terceirizada. Então, todos são responsáveis. Responsabilidade não é de um só, é de todos. então, É de nós, todos os envolvidos. então estamos falando aqui sobre legislação. Então, vem uma Isso. pergunta para você, Rafa. O sistema de auditoria que nós utilizamos, o Auditec, ele analisa apenas valores ou também verifica a legalidade dos pagamentos? Ambos, porque ambos são o que a lei ela dita que precisa ser checado, correto? Certo. Então, quando a gente fala na lei em específica, tem um artigo dizendo, por exemplo, de horas extras, fala que é um pagamento feito através da jornada extraordinária do trabalhador, ou seja, jornada que vai além das horas semanais dele, que acontece normalmente, as horas diárias. Então, a gente identifica essas horas e ver se o pagamento está de acordo com o que a lei diz, que é de 50%, seja dia útil, ou de 100%, seja dia de fim de semana. Então, como o sistema ajuda na prevenção e não apenas na correção dos erros? Ele ajuda de forma a não perpetuar esses problemas que vêm acontecendo na folha de pagamento do município, porque é claro que a gente não tem como voltar ao passado e verificar. É claro que a gente verifica, mas a gente não tem como atuar na prevenção do que já ocorreu, mas a gente atua na prevenção do que poderia ocorrer futuramente sem que fosse tido essa auditoria de folha de pagamento. Então, doutora, quando é que existe o dolo ou a culpa? Então, vamos para o exemplo concreto, né? Sim. Você é assistente administrativo e está recebendo a complementação do piso de enfermagem. Eu acho que o homem médio entende que aquela verba não é devida, né? Então, nesse caso, pode se configurar um dolo. Intenção. Exatamente, uma intenção. No caso da boa-fé, que fala da questão da boa-fé e má-fé, Sim. né? No caso da boa-fé, é o contrário. Você é um homem médio, tem muitos municípios aí que tem pessoas que nem alfabetizadas são, Sim. não sabe, coloca o dedo. Então, essa pessoa está recebendo lá o valor para ele e está tudo certo. Não foi ele que pediu, está lá recebendo o valor. Então, a gente não vai imaginar que há uma má-fé de um servidor desse. Entendeu? Entendi. Então, Júnior, de quanto em quanto tempo o município deveria auditar a folha?
baseado nas experiências que você está tendo nesses últimos trabalhos que foram feitos. Porque eu lembro que nós fizemos trabalhos 23, 24, alguns só 25. Então, como é que você vê essa periodicidade? Por tudo que você já fez até então, qual seria um tempo necessário para que o gestor fizesse uma auditoria? Não é? Mensal, você está acompanhando ali, aparecer um erro, você já conserta logo e evita um problema futuro. Que, na verdade, é o que já acontece com o E-Social. Exato. O E-Social, ele faz auditoria periódica, porque o E-Social nada mais é do que a plataforma que importa a informação que está na folha de pagamento, uma vez que essa folha de pagamento ela foi parametrizada conforme o layout, as regras e o MOS, o Manual Operacional do E-Social, essa informação da folha vai para o E-Social, o E-Social faz a validação, desta validação ele faz uma exportação para a DCTF Web e a partir dali é declarado para o governo federal as informações que estão na folha e é gerado uma guia, né, que hoje é o DARF. Então eu queria saber da senhora dois assuntos, sobre remuneração acima do limite e acúmulo de cargo. Como é que a senhora vê nas auditorias? Pronto. As auditorias que nós fizemos, a gente verificou que na maioria dos municípios, servidores recebendo acima do valor do prefeito, certo? O teto máximo do município é o salário do prefeito, Sim. certo? É o subsídio do prefeito. O que ocorre? A gente vê, o STF, ele entende que as verbas indenizatórias, ela não conta para o teto constitucional ou teto do município, certo? Então, você tem e o 13º e férias também. Há uma licença prêmio indenizada, etc. Ela não entra no cômputo do teto, do limite remuneratório. Sim. Recentemente, hoje é quarta-feira, última quarta-feira, não sei nem se... Ontem. Ontem, teve uma publicação do Tribunal de Contas da União entendendo o seguinte, que é possível aumentar, você receber mais que o teto constitucional para aqueles servidores que exercem cargo de confiança e função de confiança. É uma informação recente para os servidores do Tribunal de Contas da União e para o Congresso Nacional. Então, isso vai repercutir também nas outras esferas. A gente sabe que isso, em algum momento, vai repercutir. O que é que ele entende? Se você está no limite de remuneratório e o órgão precisa de você para exercer uma função, qual é o resultado prático financeiro para você exercer mais trabalho, já que você não pode aumentar o seu salário, a sua remuneração? Então, eu acho que é pertinente, né? Tem muitos municípios aí que não vale a pena você assumir um cargo de confiança, porque você não vai receber mais do que isso, porque você já tem, já está recebendo um valor, às vezes até maior do que o próprio cargo de confiança, né? Então, é uma questão que a gente está trazendo aqui nova e que a gente está acompanhando, como auditores, a gente está acompanhando e vamos acompanhar para ver como que vai ficar a jurisprudência do Tribunal de Contas do município, etc. Pois é, pessoal, estamos chegando ao nosso final, mas eu quero fazer um bate-papo aqui rápido. Agora é para valer. Doutor, eu vou lhe fazer 10 perguntas. Eu quero no tete a tete. Nossa. Primeiro, é verdade que muitos prefeitos descobrem problemas na folha de pagamento apenas quando já estão respondendo perante o Tribunal de Contas? Muitos deles esperam a notificação, recebem a notificação e a partir daí começam a correr atrás do prejuízo, quando na verdade poderiam estar fazendo essa auditoria já preventiva, internamente, ninguém precisa saber, resolve internamente e ao contrário, esperam a notificação chegar e talvez até uma sanção lá na frente. Não precisaria se expor tanto, né? Não precisaria. Existe fraude que se repete praticamente em todos os municípios que a senhora... Olha, eu não chamaria de fraude, porque eu tenho muito cuidado em relação a isso, porque eu sei que na maioria das vezes, nas auditorias que a gente vê, é exatamente falta de controle tecnológico, questão de servidor despreparado, porque muitos gestores não investem no servidor em conhecimento. É a gestão Isso é contínua. muito sério. Isso é muito sério, eles não investem, não dá curso, pega a pessoa que é de confiança e coloca lá. Não é só isso. Sem preparo. Não é só isso. RH é um local onde as pessoas têm que conhecer as rotinas de RH, a legislação e etc.
Qual irregularidades que mais assusta quando aparece em uma auditoria? Olha, a questão da progressão, porque gera passivo e prejuízo aos servidores, né? Na maioria das vezes. A questão de pagamentos acima do limite, do limite remuneratório. Muita gente, tem município do prefeito receber 22 mil de subsídio e o outro servidor receber cento e poucos mil reais, pouco mais de 100 mil, Meu 100 mil Deus. reais. Então, assim, é bem discrepante uma situação dessa, né? Questão das gratificações, da questão da aferição das pontuações da gratificação, os valores vão lá para cima, entendeu? Legal. A senhora já encontrou alguém recebendo sem trabalhar? Olha, a gente indicou em alguns municípios a questão do recadastramento. E muitas pessoas não vieram recadastrar. Outras parece que chegaram no departamento, perguntaram onde você está lotado, e diz, eu não sei. Então, a gente entende que isso é a questão de servidor fantasma, né? A senhora já encontrou servidor falecido permanecendo na folha? A gente encontra, isso é recorrente em vários municípios, praticamente todos os municípios, porque muitas vezes, a gente sabe que o servidor morreu pela mídia. E isso é muito sério, porque o correto seria ter um convênio com os cartórios para que a gente pudesse ter essa informação em tempo real. Mas nem sempre isso acontece. Já encontrou servidor recebendo 2 vezes? Olha, 2 vezes, aí Rafael é que pode me lembrar esse fato. A gente já viu pagamentos recorrentes, diferenças de pagamentos recorrentes. É como se todos os meses ele estivesse recebendo uma diferença, Um exemplo certo? não seria, por exemplo, um colaborador a mulher está afastada informalmente de licença maternidade, então ela já está recebendo, teoricamente, 2 vezes, em função de que é o direito adquirido dela. Só que na folha de pagamento ela continua ativa, não seria uma situação? Com certeza, isso é uma questão. O que é que acontece? Depende do regime, porque o regime próprio, você só tem uma matrícula, então o próprio regime ele já assegura que você não vai receber 2 vezes. Já no regime geral, o perigo todo é a questão de você se creditar do INSS do valor que você está pagando em sua folha. Então, eu já vi casos de municípios de não se creditar desses valores, e aí, resultado, o servidor recebe praticamente 2 vezes, né? Qual foi o maior prejuízo financeiro que nós encontramos em uma auditoria? 13 milhões de reais foi o prejuízo financeiro de um município. O que mais surpreende os gestores quando recebem o nosso relatório de auditoria? A entrega do relatório é interessante, né? É Porque sofrível, né? é sofrível. Eles recebem eles ficam impressionados como que aquelas coisas estão acontecendo e eles não tinham esse controle, não tinham essa visão que a gente passa na hora de apresentar um relatório, né? Verdade. É. Se a senhora pudesse dar apenas um conselho para um prefeito recém-eleito, qual seria? Eu diria a ele que, independente dele estar dando continuidade a gestões anteriores ou não, ele deve promover uma auditoria em folha de pagamento. E, de preferência, uma auditoria preventiva e continuada. Porque isso vai resguardar todo o trabalho dele, e não é só quando ele é eleito, é também durante os 4 anos dele. Ele tem que sair no final de 4 anos sabendo que ele deixou as contas dele ajustadas e que ninguém vai bater na porta dele cobrando multa e etc. Entendeu? Então, a auditoria vai ajudar ele na gestão. Acho muito importante. Júnior, você como auditor júnior, que conselho você daria para alguém que hoje gerencia uma folha de pagamento? Contrate H12. Amei essa resposta. Rafa, considerações finais. O que você pode falar em relação ao Auditec, sobre o trabalho que a gente faz de auditoria? Eu acho que o trabalho preventivo que a gente faz é muito importante pela questão de trabalhar realmente com o passado que já vinha acontecendo e o futuro da gestão em si. Como a própria doutora falou, ele precisa olhar todos os 4 anos dele e saber que quando ele sair desse município, as contas dele vão estar ajustadas. Então,
o trabalho do Auditec ele vem exatamente para isso, para identificar as ocorrências negativas na folha de pagamento, para fazer as devidas atuações para essas correções, devido ao que o próprio prefeito achar que seja necessário. Júnior, você acha que a auditoria mensal ajudaria em que sentido? Muito importante esse acompanhamento mensal. Você evitaria, o gestor evitaria, que nem já foi mensurado aqui, que evitaria problemas futuros, terminaria o mandato dele tudo regularzinho, tudo redondinho, sem ninguém estar batendo em sua porta Porque lá na frente. principalmente quando ele é um ordenador de despesa que não delegou para os secretários, ele termina Exatamente. ficando sozinho. Com certeza. Doutora Cláudia, considerações finais, os seus redes sociais, como as pessoas te encontram. Olha só, eu entendo que a auditoria ela foi uma ideia inteligente da H12. Nós largamos na frente. Poucas pessoas estão fazendo auditoria hoje no país. E da forma como a gente faz, é uma forma original, né? É uma forma original. Eu entendo que isso ajuda, é uma ferramenta de ajuda de gestão do gestor, e que é importante para a gente poder administrar os recursos públicos de uma forma mais eficiente, certo? Eu acredito que a auditoria ela ajuda o gestor a não entrar na questão do limite prudencial que é determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela ajuda o gestor a administrar os recursos de forma que ele possa fazer uma gestão de qualidade, certo? Então, eu entendo que a gente deve ser contratado, sim, que a gente está oferecendo o melhor para esse país, né? É tanto que nós já estamos avançando em outras fronteiras, né? Eu acho que estamos no caminho certo mesmo. Esse foi o Gestão em Pauta com o professor Elano Rocha, fundador do Grupo H12 Soluções para a Gestão Pública. Você que precisa de um especialista em recursos humanos, precisa de um especialista em E-Social, precisa de um especialista em DCTF-Web, FDREINF, os recursos humanos relacionados aos atos de pessoal, precisa fazer uma auditoria, nos contrate, nos chame. Heleno, que se aprende. Um beijo no coração. Até mais.